Bom, pessoal, olá, tudo bem? Enfim, chegamos à nossa aula inaugural do Matematicando, né? Que é o nosso Matematicando. E vocês vão me achar mais fácil lá como Toshio Matematicando, porque só Matematicando, se vocês procurarem Matematicando, vai aparecer milhares de Matematicando lá, né? Então, nós vamos diferenciar um pouquinho, colocando aí Toshio Matematicando. E vocês, matematicandos, né, vão acompanhar comigo aí essas aulas, né, de matemática em vários níveis. E o nosso primeiro objetivo aqui, tá? O nosso primeiro objetivo vai ser exatamente o que eu venho já planejando há muito tempo, né? Então, o nosso primeiro objetivo vai ser equações, certo? Nós vamos fazer várias aplicações de equações, mas antes mesmo de nós chegarmos a equações, nós temos alguns pré-requisitos, ou seja, nós temos que ter alguns conhecimentos para que possamos aproveitar bem, né, essas aulas de equações. E essas equações, os tipos, né, de equações que nós vamos ver, são as equações do primeiro grau, do segundo grau, as equações biquadradas, as equações fracionárias e, enfim, sistema de equações, né? Sistema de duas equações, de uma incógnita, duas equações, duas incógnitas, né? Ou seja, nós vamos ver esses tipos aqui, né, dentro de equações, né? Sendo que as principais equações, principais nem tanto principais, mas as mais aplicadas, né, as mais encontradas aí, são as equações do primeiro grau e do segundo grau. A do primeiro grau é bastante simples, porém é muito importante para que a gente possa entender bem as questões que vão aparecer daqui para frente nas aulas de matemática, tá certo? Nós vamos usar aqui alguns princípios que vocês talvez já conheçam, mas que vocês ainda pode ser que não tenha muita habilidade para aplicar, okay? Então veja, para nós chegarmos nessas equações, né, logicamente, como eu falei para vocês, nós temos que ter algumas ferramentas, ou seja, alguns pré-requisitos para que a gente entenda bem equações. Eu poderia muito bem chegar hoje e começar aqui com resoluções de equações. Vamos resolver essas equações, mas eu vou sempre ter que estar parando para poder explicar para vocês alguns requisitos, né, necessários para a gente poder dar continuidade na resolução de equações. E esses pré-requisitos, né, que são as ferramentas que nós vamos ter que saber para resolver ou efetuar uma equação, são exatamente essas ferramentas, né, que eu chamei de ferramentas ou pré-requisitos, como queiram, né, que são as operações com frações, né, as quatro operações principais, né, desculpa, as quatro operações principais, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. E depois mais as duas outras operações, que é a potenciação, a radiciação, e depois no final a racionalização de denominadores. Muito bem. Só que essas operações com fração, essas operações, por exemplo, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, ou potenciação e radiciação, vocês são aplicados em números inteiros também, né? Mas aqui nós vamos ver a parte fracionária, é onde pega mais os alunos aí, né? Onde pega mais os matematicandos, correto? Bom, então com essas ferramentas aqui, bem aplicadas, né? E vocês também com esse conhecimento, né? Para a gente adquirir esses conhecimentos aqui, nós temos que fazer bastante exercício, ou seja, nós temos que ter bastante aplicação.
E outra, não é só vocês ficar aqui me assistindo, e ver apenas o que eu estou fazendo. Vocês também têm que praticar, ok? Bom, então passando aqui dessa parte, né, dos pré-requisitos, agora que você já sabe o que é necessário, né, para a gente entender bem uma equação. É lógico que existe mais recursos? Existe sim mais recursos, porém, por enquanto, basta nós sabermos, se bem que isso aqui já é bastante coisa, ok? Então, vamos ver agora, vou colocar aqui alguns exercícios de operações, né, com frações, né, como falei para vocês, as 4 operações o primeiro pré-requisito, né, a primeira ferramenta que nós vamos aí aprender, que são as operações com essas frações, né, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. Bom, no caso, nós temos aí algumas, eu coloquei aqui para não tomar muito tempo da aula, né? Eu já coloquei aqui no quadro, tá certo? Alguns exercícios com essas aplicações dessas operações aqui. Nós temos com as operações com frações 2 casos. Um caso com denominadores iguais, né? Frações com todos os denominadores iguais, né? 7 13avos mais 12 13avos, ou seja, denominadores iguais, né? Vocês estão vendo aqui que todas as operações aqui, tá certo? São com denominadores iguais, né? 10 10, 6 6, 4 4, 6 4 e assim por diante. Bom, essas operações de adição e subtração com denominadores iguais são bastante simples, né? Por isso que eu coloquei no início. O segundo caso vai ser exatamente as operações com frações e com denominadores diferentes, né? Isso aí nós vamos ver, não sei se vai dar tempo agora, mas nós vamos dar sequência, né? Logo após esse primeiro caso, vem o segundo caso, que é com denominadores diferentes. Agora nós vamos tratar com denominadores iguais. Muito bem. Eu não quero estender muito essa aula, né? Devido ao tempo de vocês também, não é? Então vamos ver como é que a gente resolve essas operações aqui, né, com denominadores iguais. Veja, operação envolvendo frações com denominadores iguais, basta nós repetirmos o denominador, ou seja, o denominador aqui 7 13avos mais 12 13avos, o denominador igual é o 13. Então repetimos o 13 aqui, ok? E após isso aí, então nós fazemos, né, efetuamos a operação dos numeradores. Se aqui for mais, então é 7 mais 2. Muito bem. Agora é só fazer essa operaçãozinha aqui, né? Por exemplo, 7 mais 2, bom, 7, 8, 9, né? 7 mais 2 dá 9. E o denominador continua sendo 13, certo? Mais um detalhe ao chegarmos na nossa solução aqui da fração final, nós temos que apresentar a solução em fração irredutível, ou seja, se a fração que resultou aqui for uma fração que dê ainda para simplificar, nós temos que simplificar o máximo possível, ou seja, até onde não der mais para simplificar. Então, quando não der mais para simplificar, nós chamamos de fração irredutível. Aqui já não dá mais, certo? Por quê? Porque o próprio 13 é um número primo, não dá para simplificar o número primo, ok? Então ficou 9 13avos. Essa é a solução final. A segunda operação aqui, né? 8 15avos menos 2 15avos. Então basta o que? Repetir o denominador, que é 15, aqui,
e efetuar a operação dos numeradores. Então, aqui é menos, então vai ficar 8 menos 2. 8 menos 2, né? Então vou colocar o 15, que ele vem repetindo, né? A solução final sempre vai ser 15 aqui, por quê? Porque os denominadores que são iguais, né? A 15. E fazemos 8 menos 2, dá 6. Bom, essa aqui é a solução final, correto? Não, não está correto não. Por quê? Porque 6 e 15 dá para a gente simplificar ainda. Por quanto? Por 3, né? 6 é múltiplo de 3 e 15 também. Então vamos dividir esse aqui por 3 e o 15 também por 3. Muito bem. Aí veja, 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. Essa é a solução final, ou seja, esse 2/5 é a minha fração irredutível, resultado desta operação, certo? Essa aqui é a fração irredutível, ou seja, é a fração, não dá mais para simplificar. Então não esqueça, né? Apareceu assim, tem que simplificar. No próximo aqui, nós temos 9 onzeavos mais 10 onzeavos. Então, qual é o denominador que repete aqui? É o 11. Então, vamos colocar o 11 aqui, né, já de antemão, 11 avos, né? E efetuamos a operação dos numeradores. 9 mais 10. Muito bem. Repetimos aqui o 11. 9 mais 10, 19. Bom, aqui, chegamos na solução final? Chegamos, por quê? Porque o 11 é o número primo, não dá para simplificar. 19 é o número primo, também já não dá mais para simplificar, ok? Então, 19 onzeavos já é a minha fração irredutível, ou seja, é a solução dessa operação aqui, correto? No próximo aqui, 10 terços menos 7 terços. O denominador comum aqui, ou seja, o denominador igual, é o 3. Então repetimos o 3 aqui. E efetuamos a operação dos numeradores, né? Que é 10 menos 7. Bom, repetimos o 3. Sabemos que 10 menos 7 é 3. É a solução final? Bom, dá para se ver que não é, né? Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Pronto, né? 3 dividido por 3 é igual a 1. 1, nós podemos dizer que é um número fracionário também, ele é uma fração, né? Fração, que nós chamamos de fração aparente, é 1 sobre 1, né? Por quê? Se você dividir o 3 por 3, o 3 por 3, vai dar 1 e 1. 1 dividido por 1 dá 1, correto? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar igual a 1. Pode ser 1000 dividido por 1000 dá 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. X dividido por x é 1 também. Ok? Muito bem. Então esse aqui, o resultado final. Essa é a solução dessa operação aqui. No próximo aqui, 13 décimos mais 29 décimos. Qual é o denominador que repete aqui? É o 10. Então, repetimos o 10 aqui e fazemos, então, efetuamos a operação dos numeradores, que é 13 mais 29. Repetimos o 10. 13 mais 29 dá 42, né? 42. Muito bem. Chegamos à solução final? Não, ainda não. Os dois números são pares. Nós precisamos ver quais números que dá para dividir, né? 42 e 10 ao mesmo tempo. Nós não podemos dividir o numerador por um número e o denominador por outro, não. Nós sempre temos que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá certo? E aqui o mesmo número é o 3. Dividido por 3, 3 não, desculpa, por 2, né? Por 2. E aqui também por 2. E aí nós temos 42 dividido por 2, que é 21.
10 dividido por 2, que é 5. Muito bem. 5 é o número primo. 21 também. Ah não, 21 não. 5 é o número primo. Portanto, já não dá mais para simplificar aqui. Portanto, esse 21 quinto é a fração irredutível, solução dessa operação. O próximo aqui. 31 sexto menos 17 sexto. Bom, qual é o denominador que repete aqui? É o 6. Então vamos colocar o 6 aqui, repetindo novamente aqui. E efetuamos a operação dos numeradores, que é 31 menos 17. A operação vocês não podem mudar, viu, gente? Menos, mais, menos, isso aqui não muda. Pois bem, repetimos o denominador novamente aqui e fazemos 31 menos 17. Nos meus cálculos aqui, né, na minha calculadora aqui vai dar 14. Muito bem. Chegamos à solução final? Não. Por quê? Porque os dois números aqui são pares. Então, no mínimo, dá para dividir por 2. Vamos lá. Então, dividir por 2. Tanto o numerador como o denominador. Sempre eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelos mesmos números. Se aqui eu dividir por 2, eu tenho que dividir o denominador também por 2. Muito bem. 14 dividido por 2, 6 dividido por 2. Então, 14 dividido por 2 dá 7. 6 dividido por 2 dá 3. Agora sim, nós chegamos à fração irredutível. É a fração que não dá mais para simplificar, que é a solução dessa operação aqui. Ok? Agora, o próximo, 5 quartos mais 2 quartos. Agora, qual é o denominador que está se repetindo aqui? É o 4. Então, vamos colocar o 4 aqui. 4 está aqui. E agora, efetuar a operação dos numeradores. Vamos lá. 5 mais 2. Repetindo novamente o 4 aqui. Nós temos 5 mais 2, 7. Então, 7 quartos. Solução final? Por quê? Porque o 7 é número primo. Se um dos números for primo, né, e o outro não for múltiplo dele, então já acabou, né? Então, 7 não é múltiplo de 4, portanto, essa fração já é a fração irredutível, solução dessa operação aqui, né? 7 quartos. Agora, no próximo aqui, todos eles aqui, até aqui, nós tínhamos duas frações. Aqui nós temos 3. E daí, né? Efetuamos da mesma forma, desde que os denominadores sejam iguais. Aqui, ó. 11 sexto, 1 sexto, 5 sexto, ou seja, o denominador é igual a 6. Então, vamos repetir o 6 aqui. Vamos repetir o 6 aqui. Está aqui o 6, né? Repetimos o 6. E agora efetuamos a operação ou as operações dos numeradores. Aqui, ó, 11 mais 1, 11 mais 1, mais esse 5 sextos, então fica mais 5, né? Agora, ó, repetimos o 6 aqui. 11 mais 1 dá 12, 12 mais 5, 17. Muito bem, 17 sextos já é a minha fração irredutível. Por quê? Porque 17 é um número primo, né? E ele não dá para dividir por 6. E nem dá para simplificar nem por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Só por 1, quer dizer, só por 1 e por ele mesmo, que é a definição de números primos, né? Números primos são números que dá para dividir apenas por ele e pelo número 1. Certo? Então, esse aqui é o número primo. 17 sextos não é, quer dizer, já é a fração irredutível, solução dessa operação aqui. Aqui no I, aqui nós temos 3 frações e aqui nós temos 4 frações com as operações de adição e subtração misturado aí, né? Tome cuidado. Então, muito bem. Aqui, ó, 10 quartos menos 7 quartos mais 6 quartos mais 7 quartos. Qual é o denominador que está se repetindo aí? É o 4.
Então vamos colocar o 4 aqui também. Aqui ficou meio pequeno, né? Ficou meio pequenininho aqui, mas vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar igual 4. E efetuamos as operações dos numeradores. Vamos lá, olha os numeradores aqui, ó. 10. Não se esqueçam de acompanhar com as mesmas operações. Vai ficar 10 menos 7 mais 6 mais 7, né? Então 10 menos 7 mais 6 mais 7. Muito bem, olha aí. 10 menos 7. Eu poderia cortar menos 7 com mais 7, né? Mas vamos fazer isso aqui tudo direitinho, né? No final a gente simplifica, ok? 10 menos 7, 3. 3 mais 9. 10 menos 7, 3. 3 mais 6 dá 9. 9 mais 7, 16. E o 4 repete aqui. Veja, 16 ele é múltiplo de 4. Não é? Então, 16 dividido por 4 é o próprio 4. Né? Então, essa daqui, quando existe um número sozinho, ele quer dizer que tem um número oculto aqui no denominador, que é 1. 4 dividido por 1 é 4 mesmo. Né? Então, por que dá essa fração aqui? Porque aqui eu estou simplificando 16 e simplificando 4. Como? Eu estou dividindo 16 por 4 e o 4 por 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 4 dividido por 1 é o próprio 4. Né? Qualquer número dividido por 1 é ele próprio. Não é? Então está aqui, ó. Qualquer número dividido por 1 é ele próprio. Tá? Então, 16 dividido por 4 é 4. E 4 é a solução desta operação aqui. Dessas operações. Né? Dessa sentença matemática. Bom, fora isso aí, nós vamos ver depois, né? Isso daqui, gente, vocês treinem, né? Vocês devem achar aí em vários livros, né? Bastante exercício, livros, ou na própria internet mesmo, né? Vários exercícios de frações envolvendo frações com denominadores iguais. Okay? Pratiquem bastante. Né? É simples? É simples, mas chega na hora do vamos ver, muitas vezes dá um branco, como diz os alunos, né? Dá um branco na cabeça e acaba esquecendo. Mas, se eu praticar bastante, isso aí vai virar um hábito, né? Vocês não vão esquecer, vão memorizar, querendo ou não querendo, vão memorizar isso aí, vai virar uma coisa praticamente automática, certo? Bom, depois disso aqui nós vamos ver aí operações com frações de denominadores diferentes. Correto? Mas não vamos adiantar muita coisa sobre isso. Né? Depois ainda nós temos várias frações para estudar. Né? Frações próprias e impróprias, frações aparentes, frações semelhantes, aliás, frações equivalentes e tudo mais. Okay? Mas por enquanto ficamos por aqui. E não se esqueçam, pessoal, essa aqui é a aula inaugural. Né? E tentem o máximo possível praticar bastante. Certo? E não se esqueçam, eu estou agora, né, aqui fazendo essa gravação aqui, mas vou na postagem, né, do YouTube, por exemplo, né, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, correto? E dá um cliquezinho lá no plim, 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 no sininho, né, para que vocês recebessem as notificações de todas as postagens minhas. Inclusive, eu farei lives periódicos, né? Vou avisar com antecedência e vocês clicando no sininho, vocês vão receber essas notificações de quando vai ser a live para vocês poderem assistir ao vivo. Perfeito, pessoal? Por enquanto é só. Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo pela atenção, por vocês estarem assistindo mais essa aula inaugural. Até a próxima, pessoal.